A história que você vai ouvir hoje é exatamente assim. Um daqueles fatos que não deveriam existir, mas existem. E justamente por isso incomodam tanta gente. Porque quando falamos de Chernobyl, a maioria pensa apenas no passado, no desastre, na tragédia. Mas poucos imaginam que, décadas depois, algo ainda mais estranho continua acontecendo por lá. E talvez a parte mais inquietante seja perceber que a natureza não só sobreviveu à radiação, ela mudou de forma tão profunda, tão inesperada, que até os cientistas mais experientes ficaram sem explicação. Animais que deveriam ter desaparecido começaram a apresentar comportamentos improváveis. Outros surgiram com deformações que desafiavam a lógica. E entre todas essas anomalias, um fenômeno ganhou destaque mundial. Os cães que misteriosamente passaram a desenvolver pelos azuis. Isso mesmo, cães azuis, vivendo às sombras da zona de exclusão, como se fossem marcados por algo que ninguém quer explicar abertamente. E a grande questão é, o que realmente está acontecendo ali? Por que esses animais estão mudando de maneiras tão imprevisíveis? E o mais importante, o que isso significa para o futuro da região e para o nosso próprio futuro? Você já percebeu como algumas tragédias moldam o destino de lugares inteiros? Chernobyl é exatamente esse tipo de marco, uma cicatriz aberta na história da humanidade. Quando aquele reator explodiu em 1986, o mundo inteiro assistiu, sem entender de fato a dimensão do que estava acontecendo. A radiação se espalhou como um inimigo invisível, silencioso e implacável. Mas curiosamente, enquanto cidades foram esvaziadas e famílias fugiram para sobreviver, a natureza permaneceu ali, encarando o caos. É como se o próprio ambiente tivesse sido obrigado a aprender a respirar de novo. Mesmo com o ar contaminado ao longo dos anos, muitos acreditaram que nada sobreviveria naquele deserto radioativo. Porém, a vida sempre encontra um jeito, às vezes de formas que nem a ciência consegue explicar de imediato. Animais que antes viviam em lares, pastos e quintais, de repente estavam sozinhos, abandonados e expostos a um cenário pós-apocalíptico, e por mais assustador que pareça, a ausência humana abriu caminho para um renascimento selvagem. A floresta tomou de volta o que era seu. Os rios correram sem intervenção e, entre ruínas e ferrugem, criaturas inesperadas passaram a vagar como se fossem herdeiras daquele novo mundo. E é justamente aí que começa a surgir a parte mais curiosa. Entre os sobreviventes, algumas espécies não apenas resistiram, elas mudaram. Mudaram de comportamento, de aparência e até de estrutura genética. É como se Chernobyl tivesse se tornado um laboratório a céu aberto. Não por escolha, mas por consequência. E entre esses casos intrigantes, um deles se destaca mais do que todos os outros, puxando nossa atenção como um mistério que exige resposta. Quando a população humana foi retirada às pressas de Chernobyl, um detalhe doloroso ficou para trás. Centenas de cães domesticados simplesmente foram deixados ali, sem entender o motivo. Imagine o choque desses animais, acostumados a receber carinho, comida e segurança, ao se verem sozinhos em um território devastado. É impressionante pensar que, mesmo nesse cenário hostil, eles conseguiram sobreviver. E não foi por acaso. A sobrevivência exigiu que eles despertassem habilidades que até então estavam adormecidas. Eles voltaram a agir como seus ancestrais, recuperando instintos que o convívio humano havia suavizado. Com o tempo, esses cães começaram a formar matilhas estruturadas, cada uma com líderes, protetores e funções bem definidas. É como se a natureza tivesse resgatado neles uma memória antiga, lembrando-os de que, antes de serem companheiros de sofá, eram caçadores, exploradores e guardiões. Estudos recentes mostram que até mesmo seus comportamentos mudaram. Ficaram mais cautelosos, mais estratégicos e incrivelmente resilientes. Um exemplo curioso é como eles aprenderam a circular entre áreas contaminadas e seguras, como se tivessem criado um mapa mental do que representa perigo. Isso não é algo que se aprende por instinto comum, é adaptação pura. Com o passar dos anos, esses cães se tornaram mais do que sobreviventes. Tornaram-se um símbolo vivo da resistência da natureza.
Voluntários e cientistas que visitam a região relatam que os cães são inteligentes e desconfiados, porém surpreendentemente sociais entre si. Eles desenvolveram laços fortes dentro das matilhas, criando um sentido de comunidade quase tribal. E foi observando essa nova dinâmica selvagem que os pesquisadores começaram a notar algo ainda mais intrigante. Algo que faria esses animais se destacarem não apenas pela força, mas por uma característica visual tão incomum que chamou atenção no mundo inteiro. Foi quando os pesquisadores começaram a estudar os cães de Chernobyl mais de perto, que uma surpresa absolutamente inacreditável surgiu. Alguns deles tinham um tom azulado perceptível no pelo. Imagine caminhar por uma área silenciosa, cheia de ruínas e árvores retorcidas, e de repente avistar um cão com a pelagem azul, como se tivesse saído de uma história de ficção científica. Era real. Diversos voluntários, cientistas e turistas registraram o mesmo fenômeno. Não era ilusão, não era luz, não era coincidência. Esse fato rapidamente chamou a atenção da comunidade científica, que começou a se perguntar o que poderia explicar tamanha estranheza. Afinal, cães não nascem naturalmente com essa coloração. Pelo azul não é comum nem entre raças exóticas. Então, o que Chernobyl estava fazendo com esses animais? Era uma mutação genética causada pela radiação? Ou uma substância presente nos antigos prédios industriais estava impregnando o pelo dos cães? Essas perguntas movimentaram o mundo inteiro, reacendendo o interesse global por Chernobyl. Não pelo passado, mas pelo que ainda está acontecendo ali hoje. Conforme as investigações avançaram, mais relatos de cães azulados surgiram, especialmente perto de fábricas abandonadas. Essas fábricas produziam pigmentos químicos antes do desastre. Alguns cães apresentavam tons mais intensos, outros nuances sutis, quase como se a cor estivesse surgindo aos poucos. Isso levantou uma teoria ainda mais interessante. Talvez esses cães não fossem apenas vítimas da radiação. Talvez estivessem passando por processos de adaptação que ainda não compreendemos completamente. Quando falamos de Chernobyl, muitos imaginam apenas um cenário abandonado. Mas ali se transformou num enorme laboratório biológico que ninguém planejou. A radiação é capaz de moldar a vida de maneiras imprevisíveis. Espécies comuns passaram a exibir características que parecem saídas de histórias fantásticas. Porcos com patas extras, pássaros com bicos deformados, peixes irregulares e sapos com cores estranhas. É como se o DNA estivesse sendo embaralhado, testando variações que, em condições normais, jamais surgiriam. E o mais curioso é que essas mudanças não acontecem isoladamente. Elas surgem como efeito cascata, resultado de fatores ambientais extremos. A radiação atua como um editor caótico, alterando aparência, comportamento, ciclo reprodutivo e até a capacidade neurológica das espécies. Alguns pássaros, por exemplo, foram encontrados com cérebros 30% menores. Imagine tentar sobreviver assim num ambiente hostil. À medida que mutações se acumulam, surge um padrão perturbador. Animais mais próximos das áreas altamente contaminadas apresentam modificações mais marcantes. Esse padrão iluminou o mistério dos cães azuis, revelando que nada ali acontece por acaso. Ao investigar a coloração azulada, cientistas perceberam que estavam diante de algo além de simples curiosidade visual. A radiação pode afetar o DNA, alterando pigmentos, proteínas e a expressão dos genes responsáveis pela cor. Em Chernobyl, isso ocorre há quase 40 anos. Gerações de animais foram expostas a pequenas doses contínuas de radiação, criando uma pressão genética significativa. Mas havia outro fator. Compostos químicos industriais abandonados antes do desastre, em fábricas desativadas perto da zona quente, foram encontrados pigmentos e resíduos metálicos, como sulfatos de cobre, capazes de tingir materiais orgânicos. Imagine um animal dormindo em entulhos contaminados ou rolando em solos impregnados desses compostos. Com o tempo, a cor azul pode se acumular em seu pelo. O mais impressionante é que alguns desses cães apresentam não apenas a coloração azulada, mas também assinaturas genéticas diferentes de cães comuns.
pequenas mutações foram identificadas, indicando que a combinação entre radiação e ambiente químico pode estar acelerando processos evolutivos inesperados. No fim das contas, olhar para os cães de Chernobyl é como observar um espelho distorcido de nossa história. Um lembrete de que as consequências das escolhas humanas sempre retornam. Talvez a grande lição desse fenômeno não esteja apenas nas mutações ou nos pelos azuis, mas na força da vida, que insiste em continuar mesmo quando tudo ao redor desmorona. Pense em quantas vezes você enfrentou algo impossível e encontrou forças inesperadas. A história desses cães é exatamente sobre isso. Sobrevivência em condições improváveis. Agora, antes de ir embora, me conta nos comentários, qual parte dessa história mais te surpreendeu? Você acredita que esses cães estão realmente evoluindo? Ou acha que algo ainda não revelado está acontecendo na região? Se esse conteúdo trouxe reflexão ou aprendizado, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar recebendo histórias como esta. Tem muito mais vindo aí, e você não vai querer perder.